Meus amigos e minhas amigas, isso é poderoso, isso é profundo. Você pode estar morto agora, neste momento, mas o pior de tudo é que a maioria das pessoas nem sabe disso. Algumas pessoas estão mortas mesmo antes de morrer, mas isso ainda não é o pior. Ou, aliás, isso é pior do que a própria morte. O que eu tenho para lhes dizer agora, nesses próximos minutos, vai mudar tudo o que você sabe. Porque o filósofo Andarilho vai te mostrar qual é a diferença brutal entre quem está vivo e quem já morreu há muito tempo, já faz muito tempo. Então agora pense e imagine comigo, você já viu alguém que já foi muito importante na vida, que já foi muito forte, que já foi dono da própria vida e que hoje está velho ou doente, mas com a consciência intacta. Veja bem, e também escute bem isso aqui, porque é muito importante. Os filhos se reúnem, os parentes chegam, as decisões começam a ser tomadas, e ele quem, filósofo? Eu não sei quem é que você está falando. O incapaz? Ele foi deixado de fora, mas já falávamos aqui que ele está com a consciência intacta. Ele é incapaz, mas ele está ciente, a cabeça está boa, está consciente, está vendo tudo. Portanto, as conversas acontecem às escondidas, no outro cômodo da sala. As decisões importantes são tomadas na sua ausência. Os bens que ele construiu com o seu suor começam a ser partilhados ainda em vida. Ah, filósofo, eu não entendi o que você está falando. Tá bom? Segura essa história aqui, venha comigo. Imagine também um homem rico, dono de terras e muitas frotas de carro. Esse homem nunca treinou o desapego. No dia em que a doença chegou, o isolamento veio, ele foi consumido pelo rancor e pelo desprezo. Portanto, suas dores foram terríveis, não no corpo, mas na alma, porque o desprezo é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Veja bem isso aqui. Por isso é importante praticar o desapego. Portanto, estar ciente daquelas e destas situações improváveis, ainda jovem, isto é, te deixa mais flexível, centrado, portanto, com um aviso prévio do que vai ou do que poderá acontecer. Isso é um pré-treino para a grande finale. Por isso, quando você coloca algumas situações na mesa desde cedo, é 1000 vezes mais fácil de lidar com elas em algum momento da vida. Isso é fato. Dito isto, não espere a hora final para tentar ser flexível. Portanto, se fizer isso, você vai quebrar a cara, você vai sofrer. A tragédia, quando bate a porta, é só desespero, não dá tempo para nada. Por isso, é preciso prever e precaver antes, estar preparado para saber que caminho tomar, ou saber que não precisa tomar caminho nenhum, é só ficar firme e segurar as pontas. Então, meus amigos e minhas amigas, já agradeço a vocês por estar comigo durante este insight, já peço que deixe o like, que compartilhe com todo mundo, que assista também os outros insights, porque todos são importantes. Os nossos insights são ao vivo, só tem uma voz e uma imagem fixa na tela, portanto não precisa ficar de olhos grudados nela. Pode ligar, pode usar fone de ouvido e fazer outras coisas que não dependem de concentração.
E agora, meus amigos e minhas amigas, eu passo para a parte pior. Ah, filósofo, eu não sei o que é pior. É o isolamento? É o bloqueio? É o silêncio ensurdecedor? Portanto, a pessoa que um dia foi o centro da família, portanto, a pessoa que um dia foi respeitada, portanto, que um dia foi amada, agora está sozinha, esquecida, sendo morta mesmo antes de morrer? A filosofia andarilha afirma que neste momento há milhares de pessoas passando por esse drama terrível, nesse exato momento, porque são situações corriqueiras, tem famílias passando por isso, tem famílias praticando isso, e tem pessoas sofrendo este tipo de mal que o filósofo está narrando aqui. E agora eu trago para vocês para esclarecer a primeira revelação bombástica. Portanto, morrer antes da morte é a pior morte que existe, porque o corpo ainda respira, os olhos ainda veem, a mente ainda pensa, mas a alma já foi sepultada. Por quem? Pelos outros, pelas famílias, pelos amigos, pelo tempo, pelo próprio desprezo. E agora, meu amigo e minha amiga, eu te pergunto, o que você leva quando vai? Ah, filósofo, eu não sei por onde vai. O que você está falando? Para onde vou? Então, meu amigo, o filósofo Andarilho está falando da morte. Do final, quando aproxima do final, é disso. Quando você vai e parte daqui, o fato de não estar mais aqui, para onde você vai? O que acontece com o ouro? Ele fica. E as terras, os lotes, as fazendas, as propriedades também ficam. Os carros, as coleções também ficam. A casa, os imóveis também fica. E o status também, você não leva nada. Tudo fica, fica tudo. E agora um ditado popular para esclarecer isso aqui. O morto não leva dinheiro, nem fama, nem poder. Então, meus amigos e minhas amigas, para que tantas brigas? Para que tantas disputas? Portanto, para que tanta guerra por conta de heranças? Agora, atenção, muito cuidado para isso que eu vou dizer aqui. É melhor esquecer as heranças? Por que então, filósofo, é melhor esquecer as heranças? É melhor esquecer as heranças porque na morte você não vai levar nada. Portanto, é melhor esquecer o rancor porque na morte você não leva nada. É melhor também esquecer o desprezo que você está sofrendo, porque na morte você não vai levar nada. E agora a primeira chave para esclarecer aqui este nosso insight, e é uma pergunta: o que você leva quando vai? O filósofo Andarilho responde: você leva a sua alma, leva o seu íntimo, a sua essência, portanto leva a sua consciência. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu sinto lhes informar aquilo que você já está cansado de saber. Todo o resto, tudo, a não ser a alma, a não ser a consciência, a sua essência, todo o resto simplesmente fica. Por isso o filósofo Andarilho te convida neste momento agora a participar e praticar o desapego. Não importa a idade que você esteja aí agora, não importa se é velho ou se ainda é jovem. Por que disso? Porque quando você pratica o desapego antes do fato acontecer, que fato, filósofo? Da perimorte, de próximo da morte, você fica mais flexível, portanto fica mais centrado e preparado. Porque você já sabe o que pode acontecer, você já tem um aviso prévio, portanto você já tem uma prévia daquilo que pode estar por vir. E quando o fim chegar, ou seja, quando a velhice bater a porta, isto é,
quando a doença chegar, você não vai sofrer dores terríveis na sua alma, porque você já sabia, porque você já estava preparado. E agora um ditado popular que esclarece isso aqui: quem avisa amigo é, ou seja, a filosofia andarilha está te avisando agora enquanto há tempo. Portanto, se você soubesse que amanhã tudo poderia mudar, portanto, se você soubesse que a velhice pode chegar mais rápido do que você imagina, o que você faria hoje? Essa pergunta é para você, para a reflexão, assim como fazemos as nossas reflexões profundas aqui. Essa é para você refletir. O que você faria hoje se você soubesse que tudo pode mudar amanhã? Que a velhice e a doença e o fim pode chegar amanhã. O que você faria hoje? Meus amigos e minhas amigas, vocês não sabem, mas existem dois tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo é aquele que vive como um morto sendo um vivo autêntico. Isso parece contraditório? Não, não é contraditório. Isso é a maior sabedoria. É aquele que mesmo, esse primeiro tipo, é aquele que mesmo tendo 100 anos ou mais, mesmo estando doente ou não, mesmo sendo amado ou odiado, mesmo sendo considerado morto pelos seus pares, ele ainda é dono de si mesmo. Portanto, esta primeira pessoa não precisa de validação, não precisa de bens, não precisa de status. Esse primeiro tipo está sempre vivo, de verdade, porque ele aprendeu que a vida não está no que tem, mas a vida está no que se é. É disso que se trata. E agora o segundo tipo é aquele que está vivo, mas já morreu há muito tempo. Isso é grave. Ele pode ser jovem, pode ser forte, pode ter dinheiro, status, pode ter família. Portanto, mas não é dono de si mesmo, é diferente do primeiro que é dono do seu nariz. Por isso, esse segundo tipo, ele é escravo do dinheiro, escravo do status, escravo da opinião alheia, escravo do medo, escravo do que vão pensar de mim. Portanto, esse segundo tipo respira, mas não vive. Ele anda, mas não caminha. Ele tem tudo, mas não é nada. E agora, meus amigos e minhas amigas, como de sempre, sem delongas, sem questionamento, o exemplo bíblico aqui para esclarecer essa nossa história e dar vida e mais veracidade. Você lembra da história do filho pródigo? Todo mundo lembra. Era um filho mais novo que pediu a sua herança e ele recebeu, gastou tudo, viveu o prazer, esbanjou. E o pai? O pai deixou. O pai não a obrigou a nada, o pai não correu atrás, o pai esperou. E no exato momento, quando o filho voltou arrependido, sem nada, o pai ainda correu ao seu encontro. Deu-lhes o melhor manto, o melhor anel, colocou no seu dedo, a melhor sandália e o celebrou com uma festa. Isso foi bonito. E agora a interpretação andarilha para a história do filho pródigo. Esse pai que era sábio, portanto, sabia que a herança não era o mais importante. O pai sábio sabia que o amor era o mais importante. Por isso o pai não se apegou aos bens, ele se apegou ao filho. E quando o filho voltou, ele estava preparado. O amor, ele deu amor, ele não esperava com mais ouro, ele esperava com amor, ele aprendeu a lição. E essa história deixa a grande lição para a gente. O que você está deixando para os seus? Você está deixando ouro ou está dando amor enquanto tem vida? O que você está construindo? Contas bancárias ou construindo
consciência, a essência para ser lembrado pelas boas vivências, pelo caráter, depois que for daqui. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a filosofia Andarilha te convida para uma escolha agora. A escolha de viver como um morto, mas sendo um vivo autêntico, porque essa primeira história de ser dono de si mesmo, de ser você mesmo, ser dono de si mesmo, independente da idade, independente da saúde, independente do que pensam, ou estar vivo e já ter morrido há muito tempo. Claro que a primeira história é viver como morto, mas sendo um vivo autêntico. Porque o segundo tipo, que parece estar vivo, mas está morto há muito tempo, é um escravo, é um prisioneiro, é um fantoche. E eu pergunto para você, você está vivo ou apenas respira? Você é dono de si mesmo? Ou só é dono das suas posses? Você está construindo bens ou está construindo essência? Porque no final, morrer antes de morrer é a pior morte que existe. Mas viver como um morto, sendo um vivo autêntico, é a maior vida que se pode viver. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter ficado comigo aqui nesse insight. O filósofo Andarilho te convida, escolha agora, enquanto é tempo, viver, construindo as suas essências, construindo aquilo que a morte não tira, aquilo que ninguém tira. E já peço a vocês que compartilhem esse vídeo com quem precisa se despertar, com quem está preso ao ouro, com quem está preso ao status. Portanto, compartilhe também com quem está preso ao medo, com quem já morreu, mas ainda respira. Faça isso. Agora, só a última coisa, que eu já ia me esquecendo. Lembre-se, o maior patrimônio que não está no banco, está dentro de você, ou seja, no seu íntimo e dentro da sua alma. Muito obrigado por ter ficado comigo durante este insight. Um abraço a todos.